Nubank não é banco. Nos últimos dias, muita gente ficou em choque com a notícia de que o Nubank, um dos queridinhos dos brasileiros no setor financeiro, não é tecnicamente um banco. Embora o nome leve o sufixo bank, ele é, na verdade, uma instituição financeira não bancária. Isso pode parecer uma questão técnica sem importância, mas faz toda a diferença no cenário econômico atual e no nosso dia a dia. Hoje vivemos um momento de transformação no sistema financeiro. Por muito tempo, os brasileiros contaram apenas com os bancões tradicionais como Bradesco, Itaú, Caixa e Banco do Brasil. Era uma realidade com poucas opções, serviços caros e filas intermináveis. A chegada de fintechs como o Nubank mudou esse panorama com serviços digitais, acessíveis e descomplicados. Mas essa revolução também trouxe confusão. Muita gente não entende mais a diferença entre um banco e uma instituição financeira. A distinção, no entanto, é fundamental. Enquanto bancos possuem agência física, oferecem conta corrente e têm permissão para operar com depósito à vista, instituições financeiras não bancárias como o Nubank oferecem quase todos os serviços tradicionais, menos esses três pilares. É aí que está o ponto. Não é porque parece um banco que é um banco. O Nubank, apesar da confiança do público e da amplitude de seus serviços, opera com limitações específicas impostas por seu enquadramento jurídico. Isso não significa que é inseguro ou inferior, mas sim que pertence a uma outra categoria, do sistema financeiro sujeita a outras regras. Portanto, a surpresa de que o Nubank não é banco revela um problema maior: a falta de educação financeira e de clareza na comunicação das instituições com o consumidor. A sensação de desespero que muitos demonstraram ao ouvir essa notícia mostra o quanto ainda precisamos aprender sobre o funcionamento do dinheiro, das empresas e do próprio mercado. Precisamos urgentemente desmistificar termos, entender as estruturas por trás das marcas que usamos todos os dias e, principalmente, cobrar transparência das instituições. Porque, no fim das contas, a confiança no sistema financeiro depende de muito mais do que design bonito e aplicativo rápido. Ela depende de conhecimento, clareza e responsabilidade, de todos os lados. O nome Bank vai sumir? O Banco Central está certo em exigir clareza. Em meio à multiplicação de empresas oferecendo serviços financeiros no Brasil, o Banco Central tomou uma decisão que pode parecer burocrática, mas é profundamente simbólica e necessária. Proibir que instituições que não são oficialmente bancos utilizem em seus nomes termos como banco ou bank. A medida afeta diretamente fintechs como Nubank, C6 Bank, Will Bank, entre outras, que se popularizaram nos últimos anos por oferecerem contas digitais, cartões de crédito sem anuidade e uma experiência completamente online. Essas empresas conquistaram milhões de brasileiros justamente por parecerem uma alternativa moderna aos bancos tradicionais. Mas há um detalhe importante: elas não são bancos, ao menos não na forma regulada pelo Banco Central. Bancos têm obrigações e prerrogativas específicas. Precisam manter agências físicas, operar contas correntes e lidar com depósitos à vista, características que envolvem riscos e garantias próprias, além de uma fiscalização mais rígida. Já instituições financeiras como o Nubank, embora ofereçam serviços similares, funcionam sob outro conjunto de regras e limites. Nesse contexto, a decisão do Banco Central é coerente. Não se trata de punir a inovação, mas de preservar a clareza para o consumidor. Quando uma empresa se apresenta como bank, o usuário médio tende a assumir que está lidando com um banco de verdade, com todas as garantias e proteções envolvidas, o que nem sempre é o caso. A confusão entre nome e natureza jurídica não é só semântica. Ela pode ter consequências práticas sérias, principalmente em momentos de crise ou quando há disputas legais sobre o dinheiro do cliente. Ao exigir que os nomes reflitam fielmente o tipo de instituição, o Banco Central protege o consumidor e fortalece a confiança no sistema financeiro. É claro que isso vai forçar muitas empresas a repensarem suas marcas. O próprio Nubank talvez tenha que mudar de nome, e isso certamente será um baque para o marketing. Mas, do ponto de vista institucional e regulatório, é um avanço em direção a um mercado mais transparente, seguro e compreensível. Inovação é bem-vinda, mas não pode vir à custa da clareza.
No fim, nomes importam, e o consumidor merece saber exatamente com quem está lidando. Nubank vai quebrar? O pânico é exagerado e perigoso. A cada nova notícia envolvendo o Nubank, surge uma onda de boatos. O Nubank vai fechar. O governo vai acabar com o banco. Meu dinheiro está em risco? Esse tipo de reação, alimentada por desinformação e sensacionalismo, revela um problema grave: o pânico injustificado causado por falta de entendimento sobre o sistema financeiro brasileiro. Vamos aos fatos. O Nubank não vai quebrar. Pelo menos é extremamente improvável. Hoje, a empresa já é uma das maiores instituições financeiras do Brasil em número de clientes, tendo ultrapassado nomes históricos como o Itaú e ficando atrás apenas da Caixa Econômica. Estamos falando de mais de 100 milhões de contas ativas. É, simplesmente, o segundo maior do país em base de usuários. Isso significa que, se o Nubank estivesse realmente à beira da falência, não seria apenas um problema. Para os clientes da empresa, seria um problema nacional. Um colapso desse porte impactaria o comércio, a arrecadação de impostos, a economia doméstica e até a estabilidade política. O Brasil não pode e não vai deixar isso acontecer. Assim como já ocorreu com outras instituições em dificuldade, o governo ou outra instituição maior interviria antes de deixar um gigante desses cair. Além disso, a atuação do Nubank é regulada e monitorada pelo Banco Central. Por mais que ele não seja um banco formal no sentido clássico, ele segue regras rígidas e presta contas às autoridades financeiras. Existe um sistema de proteção e fiscalização que torna falências nesse nível extremamente raras. Claro que todo negócio está sujeito a riscos, inclusive instituições financeiras. Mas fomentar o medo irracional e espalhar boatos só prejudica o consumidor e gera instabilidade desnecessária. A confiança no sistema financeiro é construída com informação, não com pânico. Portanto, ao invés de sair correndo para transferir seu dinheiro ou deletar o aplicativo por causa de manchetes mal explicadas, a melhor atitude é buscar entender o que realmente está acontecendo. Neste caso específico, a questão é sobre mudança de nome, não sobre colapso financeiro. O Nubank segue operando, crescendo e inovando. E se o nome mudar para Nu Finanças ou qualquer outra variação, isso não vai apagar o fato de que a empresa já conquistou a confiança de milhões e que o Brasil, goste ou não, precisa dela funcionando bem.